Olá para você que é fã do campeonato inglês. O meu nome é Caio e esse é o 11 da rodada, edição Premier League 2025-2026, sexta rodada. O primeiro escolhido é o goleiro Alisson, do Liverpool. E vamos lá, Crystal Palace e Liverpool eram os únicos dois times invictos no campeonato até essa rodada. E deu Palace, fazendo o Liverpool provar do próprio veneno, marcando um gol nos acréscimos. Foi um jogaço que só foi definido nos últimos minutos, mas isso só aconteceu porque o goleiro Alisson Becker fez grandes defesas ao longo do jogo que evitaram o que poderia ter sido uma goleada do Crystal Palace. Zagueiros. Para quem é contra, eu sinto muito, mas mais uma vez, vamos com uma linha de 3 zagueiros. Começando com Paul Van Hecke, do Brighton. O holandês foi um dos protagonistas na vitória do Brighton por 3-1 dentro do Stamford Bridge contra o Chelsea. 7 cortes, 2 interceptações, 2 chutes defendidos e 4 desarmes. A expulsão do Chalobah mudou o jogo, mas Paul Van Hecke, que não vinha muito bem, fez um jogo muito seguro, mesmo quando o jogo ainda era de 11 contra 11. Centralizado, Omar Alderete, do Sunderland. Defensivamente, ele teve 9 cortes, 2 chutes defendidos e mais 2 duelos ganhos. E lá na frente, foi dele o gol da vitória do Sunderland na casa do Nottingham Forest. Uma bela movimentação para cabecear na saída de Matt Sells. E pela esquerda, o brasileiro Gabriel Magalhães, do Arsenal. E essa é uma escolha um pouco controversa, tá? Porque Newcastle e Arsenal foi um jogo que ficou muito marcado nessa rodada por conta de absurdos cometidos pela arbitragem. Primeiro, num pênalti não marcado para o Arsenal na saída do goleiro Nick Pope em cima do Gyökeres. O árbitro chegou a dar o pênalti no campo, mas o VAR chamou e depois o próprio juiz Jarrett Gillett anulou. Depois, o Newcastle fez 1-0 com Nick Pope pegando tudo. O Arsenal chegou a empatar na cabeçada do Merino. E aí vem o lance controverso. Depois do cruzamento do Elanga, a bola bate no braço aberto do Gabriel Magalhães enquanto ele dava o carrinho. Nem o árbitro, nem o VAR chamaram para assinalar o pênalti. Pouco tempo depois, foi Gabriel Magalhães quem subiu para cabecear o jogo e virar para os Gunners, garantindo assim a vitória do Arsenal por 2-1. Foram lances bem polêmicos, inclusive envolvendo o próprio Gabriel Magalhães, que foi quem decidiu o jogo. Mas a arbitragem mudou a história da partida, tanto para um lado quanto para o outro. Meio-campo. Começando o nosso meio-campo com Granit Xhaka, do Sunderland. Contra o Forest, fora de casa, foi dele o cruzamento na cabeça do Alderete para fazer o gol da vitória. Além disso, ele teve 8 cortes, 7 duelos ganhos, 2 chutes defendidos e mais 2 desarmes. Que belo início de campeonato para o Sunderland. E ao seu lado, João Palhinha, do Tottenham. O Tottenham estava conseguindo a proeza de perder para o Wolves em casa até os 93 minutos de jogo. Até que, depois do cruzamento do Tel, Pape Matar Sarr ajeita e João Palhinha pega bonito para empatar o jogo e evitar a derrota dos Spurs. Palhinha ainda teve 9 duelos ganhos, com direito a 4 desarmes no meio-campo. Pela direita, Sean Longstaff, do Leeds United. Leeds e Bournemouth fizeram um jogaço no Elland Road, e o Bournemouth saiu na frente com Semenyo numa cobrança de falta à la Ronaldinho Gaúcho. Mas Longstaff cruzou na cabeça do zagueiro Rondon para empatar a partida. E depois do rebote, olha o golaço que o camisa 8 fez. Bola no ângulo para virar o jogo pro Leeds. Uma bela assistência e um belo gol pro inglês. Depois, Junior Krupp empatou no apagar das luzes, fechando o placar em 2-2. Armando nosso time, Emiliano Buendia, do Aston Villa. O Villa estava perdendo em casa para o Fulham, que fez o gol aos 2 minutos de jogo com Raul Jimenez. Ollie Watkins empatou com um golaço no final do primeiro tempo. E no segundo tempo começa a virada do Aston Villa. Após roubada de bola pela direita, Buendia, que entrou no intervalo, serve John McGinn, que avança e manda uma bomba no cantinho para virar para os Villains. E menos de 2 minutos depois, Watkins cruza a bola na área. Ela rebate e sobra para Emiliano Buendia fazer o 3-1 para o Aston Villa. O argentino entrou para mudar o jogo com um gol e uma assistência em basicamente 5 minutos. E aberto pela esquerda, Jeremy Doku, do Manchester City. Como tem jogado bola o belga, sempre muito incisivo, indo para cima da zaga adversária. Tem sido assim, e foi assim que saiu o primeiro gol do City, depois dele invadir a área driblando pela esquerda
e finalizado, a bola sobrou para Phil Foden abrir o placar. Ele ainda participa do terceiro gol armando por dentro e no final cruza na medida para Erling Haaland fazer o quarto dos Citizens. E já que falamos dele, atacantes. Erling Haaland do Manchester City. Ele deu assistência para o segundo gol do City, ganhando de cabeça e servindo Matheus Nunes. Fez o quarto gol e depois a zaga do Burnley deu esse presente para ele completar a vitória por 5-1. Na goleada do City, Haaland terminou com 2 gols e 1 assistência. E é verdade que os gols dele saíram só no final, com um placar já favorável, contra um Burnley que não é o time mais forte do campeonato. Mas por ele ter participado de 3 gols nessa rodada, ele é mais uma vez o grande destaque. E para fechar o nosso ataque, alguém que com certeza sabe jogar em Londres. Danny Welbeck, do Brighton. Você já sabe que o Brighton foi até a casa do Chelsea e venceu por 3-1, mas o que você talvez não saiba é que o Chelsea começou ganhando com Enzo Fernandes de cabeça. Mas depois da expulsão do Chalobah, o jogo mudou. O Brighton começou a criar mais chances, inclusive com Welbeck, que entrou no lugar de Mitoma. E bastou 10 minutos em campo para ele fazer de cabeça, com um torpedo, o gol de empate do Brighton. De Kuyper virou o jogo também de cabeça. E no final, depois do vacilo de Josh Achampong, que entrou no lugar do Chalobah, Danny Welbeck recebeu dentro da área e de perna esquerda colocou números finais no jogo. Menções honrosas. Nas menções honrosas da sexta rodada da Premier League, temos 2 nomes que foram importantíssimos na vitória do Brentford contra o Manchester United. Primeiro, o brasileiro Igor Thiago, que em 20 minutos de jogo fez 2-0 contra os Red Devils. Primeiro, com um golaço de perna esquerda, no ângulo, e depois do chute do Shad, o goleiro Baindir espalmou, mas não conseguiu evitar o segundo gol do camisa 9. Se lá na frente o camisa 9 fez os gols, no gol, o camisa 1, Kevin Kelleher, fez 5 defesas. Inclusive, no gol do Benjamin Sesko, ele defendeu 2 vezes antes da bola ir para a rede. Mas sua maior defesa no jogo foi para evitar o empate do Manchester United. Bruno Fernandes foi para a cobrança de pênalti, mas Kelleher se esticou para defender a meta dos Bees. O Brentford ainda fechou a conta no contra-ataque com um gol de Matthias Jensen, fazendo 3-1 para os donos da casa. Esse foi o 11 da sexta rodada da Premier League 25-26 e eu agradeço demais a você que assistiu até aqui. Se você discorda de algum lance ou quer acrescentar algo, fique à vontade aqui na seção dos comentários. Siga e se inscreva no 11 da rodada, porque por hoje é só, mas na semana que vem tem mais. Confira aí os jogos da 7ª rodada.